Olá, meu irmão, bem-vindo para mais um devocional. Hoje eu gostaria de fazer você refletir junto comigo algo que é muito importante para a nossa vida cristã. Será que você tem feito diferença para as pessoas que vivem ao redor de você? Será que a sua conduta, sua maneira de viver tem impactado pessoas ao seu redor? Esse é um tema muito importante que a gente precisa refletir, principalmente nos dias atuais, de uma forma mais breve possível. Porque a gente vai ver na Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 em diante, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. E aqui vem o ponto que é o mais importante e às vezes, muitas das vezes até o mais preocupante. Se você, se eu, se nós somos um cristão, que seja no trabalho, seja no nosso bairro, seja aonde for que a gente conviva com as pessoas, se as pessoas não sabem que a gente é cristão, aí a gente tem um problema muito grave e muito sério. Pois a Bíblia nos diz que é onde a gente estiver, ali terá luz, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo. Mas se a gente está num local e as pessoas nem sabem que a gente é cristão, nem percebem que há uma diferença na nossa vida, algo nos preocupa, deve nos preocupar. Porque aquele que é um cristão de verdade, ele vai testificar a sua fé. Talvez o maior prazer de um cristão é poder testificar a fé, poder mostrar aquilo que Jesus já fez na vida dele, aquilo que, da onde Deus tirou ele, da onde Deus está colocando. A minha reflexão hoje contigo aqui é exatamente sobre isso. O que você tem feito para demonstrar sua fé, para testemunhar, né, a favor de Cristo, testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, desde quando você se converteu ou de quando você experimentou pela primeira vez um relacionamento com Deus. Se você parar para refletir comigo hoje e conseguir identificar algum ponto da sua vida que talvez está em falta, talvez precise de fato se posicionar como um cristão no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, onde quer que seja, que a gente possa ter essa atitude, essa reflexão hoje. Mas para facilitar, eu queria te trazer aqui 4 pontos que vão lhe ajudar a resplandecer a luz de Cristo, essa luz que a gente leu aqui em Mateus 5. O primeiro ponto é cultivar um relacionamento com Deus. Impossível que a gente tenha alguma luz se a gente não busca essa luz de uma fonte de energia. E aqui, claro, eu não estou sendo filosófico em falar que Deus é energia, mas somente de uma maneira simbólica. A luz, que é o Espírito Santo, é a comunhão, é a santidade, ela vem de um relacionamento íntimo com Deus. E esse a gente só vai conseguir se a gente buscar. E não é buscar todos os domingos na igreja, não. É buscar todos os dias na nossa casa. É a gente orar, é a gente ler a Bíblia, a gente buscar principalmente a oração, né? A comunhão e conversar com o Pai, né? Somente assim a gente vai ter, então, de fato, uma vida transformada e vamos poder resplandecer essa luz, né? Ponto 2, também muito importante, é leia a palavra de Deus. Busque conhecimento acerca de Deus, acerca das coisas do reino de Deus. Se a gente buscar a palavra de Deus, se a gente buscar o conhecimento, quando a gente conversar com alguém na rua, a gente conversar com alguém no nosso trabalho, e a gente vai ter o que falar, né? Se a gente não lê a Bíblia, a gente não tem conteúdo da Bíblia para falar. Se a gente não se alimenta de pregações, não se alimenta da palavra de Deus, como que a gente vai transmitir a palavra de Deus? Esse ponto 2 é tão importante quanto o ponto 1, que é ter o relacionamento com Deus. O ponto 3 é um ponto que é muito importante também. Viva a sua fé. Não basta orar e pedir para Deus nos encher com a presença dele, não basta lermos a Bíblia e se a gente não praticar a nossa fé no dia a dia. E quando eu digo praticar a nossa fé, é simplesmente o fato de se posicionar, porque o tema dessa nossa conversa hoje
é posição, né? Como que a gente tem se posicionado diante do mundo, né? E provar a nossa fé ou viver a nossa fé nada mais é do que a gente nos posicionarmos diante de uma conversa que não agrada a Deus, diante de uma situação que a gente poderia cometer algo que não agradasse a Deus, a gente se posicionar como cristão, mesmo que isso possa até mesmo nos prejudicar no ambiente de trabalho ou onde for, por N questões, a gente manter a nossa conduta de cristão, aquele que Paulo aconselha a Timóteo, né? E por último, que eu acredito que fecha com chave de ouro essas dicas, é ame o próximo. Isso pode até parecer bem clichê, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas a maior marca de quem é um seguidor de Cristo, a palavra diz que é: se vocês amarem uns aos outros, mostrarão que são meus seguidores, mostrarão que me amam. Que a gente possa cultivar, que a gente possa incentivar isso na nossa comunidade, nos nossos irmãos, mas principalmente em nós mesmos, que é ter atos de bondade, juntando o ponto 3 com 4, viver a nossa fé e viver o amor. Aquele que Deus mandou que a gente amasse o nosso próximo, né? Que a gente comece amando primeiro os nossos familiares, a nossa esposa, os nossos filhos, nossos pais, os nossos vizinhos e nossos colegas de trabalho. E assim a gente vai. Só que amar não é palavra somente. Tenha atos de bondade. Seja juntar um lixo na rua, seja muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Com isso a gente consegue fazer com que esses 4 pontos estejam em harmonia e a gente consiga mostrar que a gente é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Espero que essa palavra tenha abençoado a vida de você. Reflita sobre isso, peça para que Deus fale mais do que eu falei. Toque no teu coração aí e que você possa ser transformado com esse devocional de hoje. Deus abençoe então, até o próximo devocional.